A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha meditações, estudos e reflexões sobre os capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar na carta que Paulo escreveu para os Colossenses, no capítulo 4. Os colossenses eram as pessoas que nasciam na cidade de Colossos, uma cidade que fica próxima a Laodiceia, na região da Ásia. Nós já dissemos quando gravamos o vídeo sobre os estudos de Colossenses no capítulo 1 que Paulo não visitou pessoalmente essa igreja, mas que essa igreja foi fundada por Epáfras, que era um conservo de Paulo. A probabilidade, segundo os estudos teológicos, é que Epáfras tenha saído de Colossos e tenha ido para Éfeso, que era a cidade em que Paulo firmou uma base missionária na Ásia, onde permaneceu por 3 anos, segundo o relato de Atos, capítulo 20, versículo 31. Então, aqui, Epáfras foi a pessoa que deve ter ficado em Éfeso durante certo período, aprendendo a respeito do Evangelho e trabalhando na obra, e depois Epáfras retornou à sua cidade, Colossos, tendo fundado a igreja nessa cidade. Quando Paulo escreveu Colossenses, ele estava preso em Roma, por volta do ano 60. Então, é provável que Epáfras tenha feito uma viagem de Colossos até Roma para trocar informações a respeito da igreja de Colossos e tenha levado essa carta para que fosse lida entre os colossenses. Nós, no final do capítulo 3, Paulo começa a falar a respeito de recomendações para as mulheres, no versículo 18, em relação aos seus maridos, e o versículo 19. Depois, no versículo 20 e no versículo 21, traz recomendações para o relacionamento dos filhos em relação aos pais. No versículo 22 até o versículo 25, Paulo fala a respeito de como os servos devem servir aos seus senhores, ou seja, fazendo tudo de coração. Então, aqui no capítulo 4, existe uma continuidade daquilo que Paulo vinha falando no final do capítulo 3. Agora, falando a respeito dos senhores. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Agora, no versículo 2, Paulo muda o discurso, começa a falar a respeito da oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Mais uma vez, Paulo fala a respeito de ação de graças. Mais uma vez, Paulo fala, na carta aos Colossenses, para que eles agradeçam a Deus. Eu digo mais uma vez porque quando nós fizemos a meditação em Colossenses no capítulo 3, nós comentamos aqui no versículo 15 que Paulo fala assim: e sede agradecidos. Ele fala no versículo 15 que a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E nós comentamos aqui que há muitas pessoas que reclamam muito das situações da vida, mas não fazem nada para mudar a realidade com a qual não estão mais conformados. Agradeça por aquilo que você já recebeu e já realizou e busque aperfeiçoamento para que você possa alcançar novos patamares de realização e novos projetos em sua vida. Mas nunca reclame da situação atual.
faça alguma coisa para que você possa alcançar o resultado que você busca, a melhora que você quer, tendo confiança em Deus. Então, aqui Paulo fala com ação de graças, ou seja, mais uma vez, Paulo fala: orem, perseverem na oração e velando nela com ação de graças, ou seja, sempre que orarem a Deus, agradeçam a Ele por aquilo que já foi recebido. Versículo 3: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então, Paulo aqui nesse versículo confirma que de fato ele estava em Roma, aprisionado, e foi dali que ele escreveu essa carta para os Colossenses. Versículo 4: mas Paulo, aqui no versículo 3, ainda antes de ir para o 4, fala que ele pede por orações, para que ele possa pregar o reino de Deus, para que ele possa falar a respeito do mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? É que Cristo, ele é Deus, encarnou na terra para morrer pelos nossos pecados e depois ressuscitou e voltou ao céu. E hoje ele está sentado à direita de Deus e ele é o nosso advogado, aquele que intercede por nós. Quando nós cometemos um erro ou um pecado, é ele que intercede diante do Pai por nós, para que recebamos o perdão. E como ele ofereceu o sacrifício perfeito, sendo ele próprio imaculado, sem erro, sem pecado, Deus recebe a justificativa pelos nossos pecados por meio da intercessão, por meio de Cristo sendo o nosso advogado. 1 João, no capítulo 2, existe essa comparação de Cristo como sendo nosso advogado. Como ele diz aqui: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Versículo 2: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, ele é a propiciação, ou seja, ele é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Ele é aquele que nos substituiu em relação aos nossos pecados. E não somente os nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, voltando aqui para Colossenses, ele fala assim: esse é o mistério de Cristo, né? Que ele é o mistério, falando do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Versículo 5: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Então, ele fala para andar com sabedoria para com os que estão de fora. Muitas pessoas não dão um bom testemunho em relação ao seu procedimento. Por exemplo, pessoas solteiras não devem andar com pessoas casadas quando elas não estão acompanhadas do seu marido, da sua esposa. Por que não? Porque podem surgir ocasiões em que surgem faíscas, ou em que surgem um momento em que um ou outro está um pouco carente, em que houve uma pequena discussão dentro de casa no dia anterior, e isso pode dar ensejo a que haja traições, adultérios. Alguém pode dizer: é um absurdo falar dessa forma. É como se houvesse uma desconfiança em relação a mim. Não se trata de desconfiança, se trata de sabedoria, de saber como proceder. Muitas pessoas tiveram o casamento desfeito com pessoas próximas a si mesmas, pessoas que não vigiaram, pessoas que diziam: eu tenho a minha melhor amiga, eu tenho o meu melhor amigo. E essa melhor amiga e esse melhor amigo acabaram se envolvendo com a esposa ou com o marido do melhor amigo da melhor amiga, por falta de sabedoria.
em relação a como proceder, como se posicionar em relação à questão familiar. Então ele fala: andai com sabedoria para com os que estão de fora. Essa é apenas um exemplo da necessidade de sabedoria. A necessidade de ter sabedoria na contratação com as pessoas que estão de fora. Se você faz um contrato, seja honesto, cumpra esse contrato, honre aquilo que foi estabelecido, para que, tendo sabedoria de que você é uma pessoa que representa Cristo, para que aquele que negocia com você não se decepcione e pense que os cristãos são maus pagadores, desonestos, pessoas que não são leais na realização dos contratos, porque isso vai trazer ruína para o nome de Cristo, escândalo, e ai daqueles que se dizem cristãos e trazem escândalo para o reino de Deus. E Paulo fala ainda assim: remindo o tempo, aproveite o seu tempo. Muitas pessoas não aproveitam bem o seu tempo. Gastam 2, 3 horas olhando as páginas de redes sociais de outras pessoas. Gastam 2 ou 3 horas facilmente rolando o mouse, observando a vida dos outros. Esse tempo de 2 a 3 horas que você gasta para ter conhecimento por curiosidade a respeito da vida das outras pessoas é um tempo valioso em que você poderia aplicar para o teu crescimento pessoal, para o seu desenvolvimento na carreira, nos teus projetos. Não gaste o seu tempo com aquilo que não vai trazer edificação para a sua vida. Comece a usar o seu tempo para aprender sobre aplicação de recursos financeiros, educação financeira. Gaste o seu tempo para ter conhecimento espiritual, conhecendo a inteligência espiritual, reconhecendo a vontade de Deus na sua vida. Gaste o seu tempo investindo em diálogo com os seus filhos. Tenha um tempo de qualidade para fazer uma brincadeira de um jogo com o seu filho. Os filhos de hoje estão muito tempo largados a sós na frente de um celular ou na frente de um computador, sem contato com os próprios pais, que ficam preocupados em cuidar da vida de outras pessoas. Quantas vezes você entra na sua casa e traz a preocupação do seu trabalho para dentro do seu lar? Aplique uma regra de que quando você abriu a porta da sua casa, tudo que ficou na empresa, tudo que ficou no trabalho, tudo que ficou de ruim, fica para fora, dentro da sua casa. Faça um lugar para honrar a Deus, um lugar de alegria para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Trate essa situação, aprenda a aproveitar o tempo. Aquilo que ficou para trás lá na empresa, lá no trabalho, não vai ser mudado. Pense naquilo no dia seguinte, quando você acordar e tiver que enfrentar essa realidade e situação ali dentro, e faça alguma coisa para mudar a sua vida, buscando novas oportunidades, buscando novos treinamentos, buscando novo conhecimento. É isso que significa remir o tempo, significa aproveitar o tempo, aproveitar as 24 horas do seu dia, aproveitar a sua semana, para que você consiga realizar mudanças, fazendo a remissão do tempo, ou seja, remindo o tempo todos os dias, 2 em 2 horas, todos os dias, que você gastaria na rede social, estudando, aprendendo novas coisas ao longo de um ano, diariamente estudando, vai fazer com que você tenha uma mudança radical na sua vida. Estabeleça pequenos resultados ao longo da semana, ao longo do dia. O que eu aprendi hoje, quando eu acessei a internet? Eu aprendi algo de bom? O que eu ganhei hoje? O que eu fiz de bom para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho? O que eu fiz de bom em relação a mim mesmo, para o meu próprio crescimento, para o meu próprio desenvolvimento? O que eu fiz de bom
para melhorar o meu relacionamento com Deus? Eu conversei mais com Ele? Eu pedi novos sinais para Ele na minha vida? O que eu estou fazendo para que o meu tempo seja bom? Gastei meu tempo com rede social? O que eu ganhei com isso? Foi algo que tomou meu tempo, roubou a minha prosperidade, roubou o meu relacionamento com a minha família, roubou o meu relacionamento com Deus. Não deixe que as pessoas que buscam a sua atenção tomem o seu tempo para algo inútil, que não traz edificação. Aproveite o seu tempo de maneira útil, de maneira proveitosa para você mesmo, para o seu desenvolvimento e para a sua família. Honre o tempo que você tem. Versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tome cuidado com o que você fala, da maneira como você fala. Respeite, se tem o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus colegas de trabalho, as pessoas na sociedade. Se você não sabe como responder, muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Ignore quando uma pessoa é agressiva, violenta, desagradável, desrespeitosa, mal educada. Essas pessoas não merecem que você gaste o seu tempo para respondê-las. Simplesmente vire-se para o outro lado e vá embora. Fuja dessa situação, a não ser que seja uma situação do trabalho. Mas nesse caso, se algum colega superior hierárquico ou alguém faz isso com você, fique em silêncio no momento. Espere que a pessoa esteja calma e tranquila e converse depois com a pessoa para acertar essa situação, porque é possível que a pessoa depois se arrependa e entenda que quando falou quando não deveria ter falado, quando estava alterada. Não fale quando você estiver alterado. Tome cautela. Se você estiver alterado, conte até 10. Se ainda estiver com vontade de falar aquilo que é desagradável, conte até 20. Se ainda estiver com muita raiva, procure sair da sua casa, pedir um tempo no seu trabalho e dê uma volta na quadra e retorne respirando fundo e pensando: eu preciso manter o controle. Eu preciso falar de forma que a situação seja solucionada e não trazer guerra ou conflito, porque não vai trazer resposta e solução para nada. Lembre-se que aqueles que seguem o reino de Deus buscam sempre o vínculo da paz, o vínculo do amor, a resolução do problema e não aumentar mais o problema. Versículo 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Aqui nós temos a informação de que foi Tíquico que levou a carta que Paulo escreveu para os Colossenses, de Roma para Colossos, versículo 8, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Versículo 9, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então aqui nós temos uma informação, que quando Paulo escreveu essa carta, Onésimo era um discípulo que era de Colossos, e ele havia estado em Roma, acompanhando Paulo ali. E agora, no momento em que Paulo enviou a carta para Colossos por meio de Tíquico, Onésimo foi juntamente com Tíquico, retornando para sua cidade. Versículo 10, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Então Paulo fala que Aristarco estava com ele, cumprimentando, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Esse Marcos é o João Marcos, que quando fez a primeira viagem missionária juntamente com Paulo e Barnabé,
Quando chegaram em Perge, ele resolveu voltar. E Paulo, na segunda viagem missionária, chegou a ficar chateado com Marcos. Barnabé queria dar oportunidade para que João Marcos pudesse ir com eles na segunda viagem missionária, e Paulo dividiu-se com Barnabé e eles acabaram fazendo viagens separadas. Paulo fez a sua segunda viagem missionária com outras pessoas, não fez com Barnabé em razão de uma discussão a respeito de Marcos, porque Paulo considerou que João Marcos, não estava preparado para participar da segunda viagem missionária, uma vez que na primeira viagem ele havia retornado, tinha voltado. Então Paulo não queria que ele fizesse a segunda viagem missionária. Como João Marcos era sobrinho de Barnabé, Barnabé, sendo tio de João Marcos, discordou de Paulo. E por essa razão, na segunda viagem missionária, Barnabé não esteve junto com Paulo. Paulo realizou a segunda viagem missionária com outras pessoas. Versículo 11. Mas o versículo 10 mostra que Aristarco, que estava preso juntamente com Paulo, já tinha tido algum relacionamento com os colossenses. E o João Marcos já tinha levado mandamentos para esse povo. Essa é a informação que nós temos lendo o versículo 10. Aí vem o versículo 11. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim têm sido consolação. Versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então nós vemos aqui que Epáfras, ele ficou em Roma, ao invés dele voltar. Quem foi levar essa carta aos Colossenses foi Tíquico, e juntamente com ele Onésimo, enquanto que Epáfras permaneceu em Roma, ficou ali em Roma. Versículo 13, mas o versículo 12 traz uma informação, que Epáfras, ele era de Colossos, ele fala que é dos vossos. E lá no capítulo 1, nós vemos aqui que Epáfras, ele é apresentado como ministro de Deus. Ele fala assim, versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Quando nós lemos o versículo 7, nós entendemos que o fundador da igreja de Colossos deve ter sido Epáfras. Os estudos teológicos apontam que Epáfras tenha se convertido na cidade de Éfeso, porque como nós já mencionamos nesses estudos dos capítulos do livro de Colossenses, da carta que Paulo escreveu para os Colossenses, que a cidade de Colossos ficava a 170 quilômetros de Éfeso. Então, os estudos indicam que é provável que Epáfras, que era de Colossos, tenha se convertido em Éfeso, tenha voltado para Colossos e fundado a igreja de Colossos, e aqui, nesse tempo em que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, ele estava, depois de já ter fundado a igreja em Colossos, estava em Roma. E outras pessoas estavam ali em Colossos liderando a igreja nesse período em que Paulo escreveu essa carta. Então aqui Paulo acaba dizendo, por isso que Paulo, quando devolve a carta por meio de Tíquico e Onésimo, ele fala, olha, o Epáfras, que é de vocês, que é dos vossos, é servo de Cristo, está saudando vocês, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Nós já
mostramos em um mapa, quando meditamos em Colossenses, no capítulo 1, que Colossos ficava ao lado da cidade de Laodiceia e próximo à cidade de Hierápolis. Essas três cidades, Colossos, Laodiceia e Hierápolis, ficavam ali em torno de 170 quilômetros de Éfeso, na região da Ásia. E Paulo mostra aqui pelo versículo 13 que quando o Epáfras realizava a obra na cidade de Colossos, ele também fazia algumas viagens para as cidades vizinhas, as cidades de Laodiceia e Hierápolis, anunciando o reino de Deus nesses lugares. Então, é certo que essas cartas que Paulo escreveu essa carta que Paulo escreveu para os colossenses e até mesmo outras cartas que Paulo escrevia para outras igrejas eram compartilhadas, né, os conhecimentos, as informações a respeito de como proceder com relação à fé em Jesus e como proceder na comunhão com Deus eram lidas nessas igrejas. Saúda-vos Lucas, o médico amado. Esse Lucas aqui é o que escreveu o Evangelho de Lucas e também que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, para trazer informações a respeito das viagens que Paulo fez. Lucas acompanhou Paulo nas viagens missionárias e por essa razão ele tinha dados e informações para descrever todas as viagens que Paulo fez. E aqui nós obtemos uma informação que Lucas estava em Roma, juntamente com Paulo ali. Depois dele já ter acompanhado Paulo em todas as viagens missionárias, ele estava ali com Paulo novamente em Roma e saudando a igreja dos Colossenses. E Demas, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Então nós vemos aqui que a carta que Paulo escreveu para os Colossenses não era apenas para os Colossenses, mas que era também para aqueles que estavam em Laodiceia. E embora aqui não fale em Laodiceia, também é provável que essa carta alcançou as pessoas de Hierápolis. Aqui ele faz referência a uma mulher chamada Ninfa, dizendo que ela tinha, né, uma igreja na sua casa. E Paulo conhecia que ela tinha essa igreja em Laodiceia. Versículo 16, e quando esta epístola, ou seja, quando esta carta tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E aqui veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Ou seja, mais uma pessoa estava em Colossos, que era Arquipo. E Paulo fala para que a igreja comunique para Arquipo que ele realize o ministério dele, que ele recebeu do Senhor para cumprir. Então, como nós dissemos aqui atrás, que a igreja de Colossos foi fundada por Epáfras. Epáfras continuou com Paulo em Roma e havia outras pessoas ali em Colossos cuidando da igreja. Provavelmente, aqui, por exemplo, Arquipo era uma dessas pessoas que estavam lá em Colossos e que tinha o ministério de Deus, a ponto de Paulo dizer, olha, não esqueçam de dizer para que ele preste atenção no ministério que ele recebeu do Senhor para cumprir. Versículo 18, saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco, amém. Com essa leitura nós terminamos a carta que Paulo escreveu para os Colossenses e vamos prosseguir com as meditações, leituras e reflexões na carta que Paulo escreveu para os Tessalonicenses. Paulo escreveu duas cartas para os Tessalonicenses, por isso nós temos a primeira carta aos Tessalonicenses e depois, na sequência, a segunda carta aos Tessalonicenses. Por hora, ficamos por aqui. Se você não é inscrito no canal,
Se inscreve no canal para receber as notificações a respeito dos novos vídeos que compartilham capítulos da Bíblia, com reflexões, meditações, estudos e considerações para que você receba crescimento espiritual. E não gaste tempo na internet para cuidar da vida dos outros. Cuide da sua vida para que você mesmo possa obter o seu desenvolvimento pessoal e o seu crescimento para que você possa cuidar melhor de você mesmo, da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus relacionamentos, frutificando para o reino de Deus e o que vai trazer benefícios para você mesmo. Fuja daqueles que te levam para o caminho do ruim. Procure praticar atividades físicas, beber mais água, cuidar da sua saúde, ler mais livros e escolher os livros para que tragam instrução, para que você tenha uma mente próspera e abençoada para servir ao reino de Deus e para servir melhor, tanto a você mesmo como a sociedade, a família e a comunidade em que você vive. A paz de Jesus Cristo, fiquem com Deus.